Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós iremos concluir o gênero relato de experiência que a gente vinha trabalhando durante essas 2 semanas na unidade 4 do livro. Então, agora chegou a hora da gente produzir um pequeno texto sobre esse gênero. Para isso, agora vocês acompanhem aqui que eu vou lendo e vou explicando para que vocês entendam direitinho como será essa proposta de produção. Aqui no início vem dizendo o seguinte: relato de experiência. Nesse gênero, o falante conta uma experiência real e marcante. O texto apresenta um ponto de vista pessoal. Dependendo da situação de exposição desse gênero, pode ser usado uma linguagem mais informal ou mais formal. Como uma narrativa deve apresentar início, meio e fim, bem como personagem, lugar e tempo. O fato deve ser apresentado com clareza e de forma envolvente e cativante. Escrita em primeira pessoa do discurso, ou seja, eu. Então, o que é que isso quer dizer aqui, pessoal? O que a gente vem estudando ao longo dessa unidade, que um relato de experiência, ele se assemelha com um diário, porque é algo que você vivenciou, que você viveu e você vai escrever, certo? Esse fato ele precisa ser real e ele precisa ser marcante, ele precisa ser importante. Depois ele vem dizendo que a linguagem ela pode ser tanto informal, que é aquela linguagem que você vai falar e escrever da forma como você falou, como você vivenciou aquilo. Ou você pode escolher, você pode optar para escrever de forma correta, normal, na linguagem formal, certo? Então, aqui você pode, como ele é uma narrativa, um texto narrativo, que você vai contar uma história que aconteceu com você, ela tem início, ela tem meio, ela tem final. Você vai dizer no início quem são os personagens, certo? Então, vai apresentar também o lugar, o tempo, o desfecho no final. E assim por diante, quando eu for apresentando o passo a passo aqui. O texto também é escrito em primeira pessoa. Por quê? Porque é um texto em que você vai falando uma experiência que você mesma viveu. Então, eu vivi, eu passei, aconteceu comigo, certo? Abaixo vai ter. Agora é sua vez de produzir. As orientações. Partilhe com seus colegas de classe uma experiência que lhe marcou profundamente. Para tal, siga estes passos. Primeiro, em uma folha de rascunho, rememore os fatos e as emoções vivenciadas que tornaram a sua experiência inesquecível. Então, nesse primeiro passo, é a hora de você escolher o fato marcante que você irá contar. O número 2. Construa o texto, que deve ter no mínimo de 15 e no máximo 30 linhas, procurando responder às seguintes questões. O que aconteceu? Então, aqui é o que você vai narrar. Quando aconteceu? Aqui se refere ao tempo. Onde? Em que lugar? Certo? Com quem? Aqui se refere aos personagens, às pessoas que participam da história com você. De que forma, então, como as ações, como os fatos foram ocorrendo, foram se desenvolvendo e por que a experiência foi tão marcante para você. Então, esse aqui vai ser no final. Você vai dizer por que aquela experiência que você está contando, ela foi marcante para você. Vale destacar que as perguntas não precisam ser respondidas necessariamente na referida ordem. Seja criativo, conte de forma que considerar mais interessante, mas não se esqueça de que o relato tem de ser coerente do princípio ao fim. Então, ele precisa ter o início da história, o meio e o final, né? Não fugir para outros assuntos, não fugir do texto, não fugir daquilo que você está contando. Vamos agora ao terceiro passo. Crie um título para o seu relato de experiência. Então, geralmente, o título você só escreve quando você termina de escrever o seu texto. Quarto passo. Entregue o texto à sua professora, ao seu professor, que fará a revisão, a correção.
certo? Então, depois de vocês produzirem o seu texto, você vai gravar um vídeo ou um áudio com a leitura do seu texto e vai mandar também uma foto para mim. O sexto passo, quinto passo, faça as correções caso houver, passando o texto a limpo. Sexto passo, apresente o relato de experiência produzido aos seus colegas de classe. E esse momento aqui, eu vou escolher alguns que realmente ficaram bem bacanas e eu vou compartilhar com todos os colegas e com o grupo. Certo? Vamos para a página seguinte. Nessa página seguinte vai ser a hora de vocês produzirem. Agora é com você. Escolha um fato marcante de seu interesse, use sua criatividade e mãos à obra, meus amores. Então, lembrem-se que um relato de experiência é algo que aconteceu com vocês, é algo real que tem acontecido com vocês, certo? E que marcou sua vida, marcou sua história que você queira contar. Então, eu tenho certeza que vocês não terão nenhuma dificuldade. Esse gênero, ele é muito parecido com o diário, porque geralmente quem escreve diário, você vai pegar o seu diário para escrever no dia que você achou importante, no acontecimento que foi relevante para você, certo? E também vocês trabalharam bastante esse gênero memória, relato de experiência, num texto que vocês produziram com a professora Patrícia, falando sobre o gênero memória. Então, o gênero memória também é muito parecido com o relato de experiência, porque também é contando uma história, tá certo? Então, agora vocês vão produzirem, tenho certeza que não terão dificuldade, porque é algo que vocês viveram. Por exemplo, um exemplo, algo marcante que eu vivi, a pandemia. Então, eu posso contar uma história que aconteceu na pandemia comigo. Eu vivenciei uma história que foi o coronavírus que eu peguei, que eu contraí, o que foi que eu vivenciei, ou então alguém que eu conheço. Como é que está sendo esse momento para a gente? Então, qualquer outro momento importante, é uma partida de futebol, um dia do aniversário, o dia que você aprendeu a ler, o seu primeiro amor, que você pode relatar como sua experiência pessoal, algum acidente que você vivenciou, que você viu, algum fato marcante que tenha acontecido no lugar onde você viveu e você fez parte desse acontecimento. Então, você escolhe e escreve, tá certo?